Saudações tricolores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Hudson. Eu me chamo Alisson. E vamos aqui comentar a rodada 12 do Campeonato Brasileiro, falar sobre a situação do Fluminense na tabela e os demais concorrentes do Campeonato Brasileiro. É um vídeo muito interessante para a gente até ter um panorama aí do Fluminense nessa competição. Mas antes disso, galera, aquela moral de sempre. Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nossa taxa de não inscritos que assiste nosso vídeo ainda está bastante alta ali, na casa de 70%. Você está nos ajudando, os amigos de vocês estão abaixando cada vez mais essa taxa aí. Também seja membro do nosso canal, você puder estar ajudando nós mais ainda aí a partir de R$1,99, você já pode estar nos ajudando aqui no nosso canal mais ainda. Deixa o like no vídeo, que é para o YouTube recomendar para mais tricolores, e dê seu feedback aí, falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro e a situação do Fluminense, que vamos comentar aqui. Detalhe, galera, é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o giro da rodada e falta um jogo para finalizar a rodada. Mas esse jogo não interessa muito a equipe do Fluminense. É a equipe do Sport, o América Mineiro, a gente está antecipando. O próximo a gente está fazendo completo, mas é o que interessa o Fluminense nenhum. Essa rodada interessa bem para quem está lá na zona de rebaixamento, então a gente já antecipa o giro da rodada. A Libertadores é terça também. Exatamente, como a Libertadores é terça, a gente continua aí durante a semana com os vídeos, mas já antecipa que a rodada não é boa, né? A rodada é ruim para o Fluminense, que fez uma rodada, não fez sua parte, então no bolo ali da rodada, o Fluminense termina mal a rodada. Vamos lá, começar aí a rodada de sábado. O primeiro jogo foi São Paulo e Fortaleza. São Paulo que perdeu para Fortaleza dentro de casa. Fortaleza conseguiu fazer o gol ali no finalzinho ali, com o cruzamento ali do Lucas Crispim, e sobrou a bola ali para o que veio o Robson, que veio da equipe do Curitiba. Fortaleza fazendo um grande campeonato brasileiro nesse início, com o seu treinador estrangeiro lá, o Voivoda, né? E tá fazendo uma bela campanha e acho que ocupa caiu a terceira colocação Fortaleza, né? Interessante. E o São Paulo não consegue se recuperar no Campeonato Brasileiro, parece que vai ficar ali mesmo naquela casa ali, não vai ser aquela perspectiva que a gente esperava que o São Paulo iria ter, né? Vamos agora ir para Ceará, Atlético Paranaense 0. O Atlético Paranaense é uma equipe também que estava bem, ganhou da gente goleada, só que estagnou no campeonato aí. O Ceará que ganhou de 1-0 no final da partida e conseguiu aí também uma das equipes que ultrapassou o Fluminense na rodada, galera. Foi o Ceará. Um jogozinho bem chatinho, mas saiu o gol no final e saiu com os 3 pontos. O Atlético Paranaense vem sem vencer nas últimas 3 rodadas, perdeu 2, empatou 1. Começa aí já uma debandada aí de Palmeiras e Atlético Mineiro, que já vinha com consequência muito grande aí, mas vamos chegar lá. Vamos agora aí para Corinthians 1, Atlético Mineiro 2. Corinthians virada. Foi o Corinthians que estava jogando bem ali no início, gol ali do melhor jogador do Corinthians atualmente, sem dúvidas. Até acompanhando alguns torcedores, né? Gustavo Mosquito. Fez o gol 1-0, só que o Atlético Mineiro, com os poderes aí do incrível Hulk, conseguiu virar um jogo com um belíssimo gol de falta e outro belíssimo gol ali, uma chapada ali de lado ali, e conseguiu levar o Atlético Mineiro, mais uma vitória para o Atlético Mineiro que assim como o Palmeiras vem fazendo 3 pontos rodada após rodada, deve brigar pelo título do campeonato. Sim, o Atlético Mineiro vem de 5 vitórias seguidas, assim como o Palmeiras. As últimas 5 rodadas são 5 vitórias. São 2 equipes que já mostram que vão brigar, né? Já estão mantendo a constância. O próximo jogo é Fluminense e Grêmio, não tem muito o que falar, a gente tem uma análise. Vamos deixar aí no card aí já no início do vídeo para você assistir a análise do jogo. Só digamos que ficou ruim para a tabela, para a perspectiva de tabela, se a gente esperava do Fluminense ali tá nas cabeças ali, junto com essas equipes aí que deslancharam aí, como o Atlético Mineiro e Palmeiras, eu já mudo um pouco, pelo menos a minha visão de perspectiva. Realmente, nosso campeonato brasileiro é tentar não se distanciar do grupo de classificações ali da Libertadores. O nosso campeonato é do 10º para cima, sem muita sorte, pensando no G6. Essa rodada mostra que o Fluminense não briga nas cabeças lá, como a gente esperava, entre os 4, entre os 5, a gente não vai ter que fazer um final de campeonato muito perfeito, porque as equipes já começam a disparar e o Fluminense ficou. A verdade é essa, vai ter que ter um campeonato muito bom para brigar lá em cima. Então, nosso foco aí passa para as Copas e vamos ficar ali entre os 10. A gente não sofre mais do que isso, não. Nosso campeonato é isso.
Vamos agora aí para Chapecoense 2, o jogo de domingo. Chapecoense 2 e Cuiabá 3. Primeira vitória aí do Cuiabá, um jogo de muitas falhas. A equipe da Chapecoense começou ganhando, mas quem viu por último riu melhor foi o Cuiabá, que empatou. Tomou, a Chape botou 2, acho que o Cuiabá. Não, virou e. Conseguiu sua primeira vitória. Conseguiu sua primeira vitória. Vale o destaque aí que a Chape terminou o jogo com -1. Felipe Santana se machucou e não podia substituir. E o Cuiabá aproveitou bem e consegue sua primeira vitória na história do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Com o gol do Elton. Chapecoense fazendo aí cursinho aí de rebaixamento, né? 5 derrotas seguidas aí vem a Chapecoense. Vamos agora para o Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3. Palmeiras que tá naquela demandada ali nas primeiras rodadas, ali, teve dificuldade para ganhar seus jogos, mas no fim, sempre no fim das partidas, o Palmeiras conseguiu os 3 pontos e nisso o Palmeiras foi ganhando moral na competição. É uma equipe que sem dúvidas vai brigar pelo título da competição, é uma equipe que ganhou moral, jogadores lá ganharam moral. Por exemplo, o Davis que chegou agora, acho que tá jogando bem lá no Palmeiras, sendo o último. Aquele que fez o gol do time do Palmeiras também tá sendo bastante útil. E o próprio William Bigode, que entra, os poucos que joga, vem entrando bem, sem nenhum ego, né? Vai ajudando, bem jogando pouco, quando joga vai bem. O Gustavo Scarpa vem sendo o total destaque do Campeonato Brasileiro. Eu diria, né? Vem muito bem no Palmeiras, já que ele tava ali, mesmo com os conquistas do Palmeiras, ele oscilava entre titular e reserva, agora não. Tomou de conta da posição e é o cara até do campeonato. 7 assistências. Se a Chape, o Verdão da Chape faz cursinho de rebaixamento, o Verdão Palmeiras faz cursinho aí de como ganhar o campeonato com os pés nas costas. Vamos agora aí para Bahia 0, Flamengo 5. Hat-trick aí do Gabigol, né? Fez 3 gols aí. Depois em seguida o Pedro fez mais um. E o Vitinho fechou o placar. Uma bela vitória aí do nosso rival. E falta de vergonha na cara do Bahia, jogar dentro de casa. Tomar de 5, independente do adversário, muito feio pro Bahia, né? Tem que se organizar, um medo danado na hora de enfrentar essa equipe lá do Remo. E tomou merecido, o Gabriel Barbosa fez 3, o Pedro 1, o Vitinho fechou o placar. E poderia ter sido até mais, né? Mas ficou alerta aí pro Bahia que não pode acontecer isso aí, independente do adversário. Foi feio, dentro de casa é muito feio. E a torcida se livrou de não estar assistindo isso aí no estádio. É isso aí, o Flamengo aqui tem jogos a menos e o começo aí da jornada do Renato Gaúcho por lá. Vamos agora aí para Internacional 1, Juventude 0, uma vitória que alivia o Internacional na tabela, vinha mal, só que com o cruzamento ali do Heitor, né, o lateral do Inter, usou na cabeça do Thiago Galhardo, que é muito bom também no jogo aéreo, fez 1-0 e garantiu aí os pontos para o Inter que estava precisando na tabela. Juventude perde, né, uma partida fora de casa, digamos, perde para o Inter, um clássico lá do Sul, né, de certa forma. 1-0, partida bem morna, bem tranquila, como vem sendo os jogos do Inter. O Inter não é uma equipe de muita intensidade, um futebol interessante, está tentando se reencontrar, consegue os 3 pontos, bom para o Inter. Vamos agora para o último jogo aí, tem o jogo que a gente já comentando que vai ser amanhã, o jogo Libertadores, tal, que é América Mineiro, Sport Recife, a gente não vai como ainda vai acontecer. Agora vamos falar de Red Bull Bragantino 2, Santos 2, um jogo aí que o Santos empatou no final, né? Bem movimentado, né? O Bragantino saiu na frente, o Santos buscou o empate, o Bragantino foi à frente no placar, acho que com o Ítalo, fez o 2-1, e no final do jogo o Marcos Leonardo acabou empatando para a equipe do Santos no final do jogo. Mas como são as partidas do Bragantino, jogos bem abertos, é a equipe que mantém sempre querendo jogar futebol, mas começou a empatar muito. Eu acho que ela continua invicta no campeonato. Sim, continua invicta. Continua invicta, mas começou a empatar demais. Nos últimos 5 jogos só teve uma vitória. Vem de 3 empates seguidos e vai deixando pontos pelo caminho, apesar de estar invicto, né? Tem jogos a menos? Não tem. Então deixa pontos aí pelo caminho com esse empate que o Santos buscou no final. E o Santos, assim como o Fluminense, bem constante no campeonato. A gente não sabe bem o que esperar dessas duas equipes aí, estão bem parecidas a situação. O Santos nos últimos 5 jogos ganhou um jogo, perdeu 2, empatou 2. O Fluminense nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2. Perdeu 1, empatou 2. Então,
Perdeu 2, empatou 1, isso. Então o Fluminense e o Santos, até situação parecida na tabela, tanto é que um é o nono, o outro décimo, oscilando demais, vão brigar ali nessa posição. Fica o destaque, eu acho que finalizamos a rodada, antes da gente falar dos artilheiros, fica o destaque que o Fluminense na próxima rodada já enfrenta a equipe do Palmeiras no Allianz Parque, né, que não combina nada com o Fluminense. Acho que o Fluminense nunca nem venceu no Allianz Parque. Não, salvo engano. 7 jogos, 7 derrotas e uma porrada de gol tomada. 18 gols tomados e só 3 feitos do Fluminense. Então, possível, talvez a gente esteja com essa equipe que jogou a última rodada, e se a postura for parecida, preparar a sacola de gols que vai voltar, tem que fora o avião, tem que trazer um micro-ônibus para levar os gols aí que o Palmeiras vai fazer no Fluminense. Se for com a mesma postura do último jogo de não querer ganhar, é isso. Então, depois dessa rodada tem Fluminense e Juventude dentro de casa, partida que a gente também não espera muito, né? Quando a gente cria uma expectativa, o Fluminense vai baixo de novo, então rodadas bem interessantes, mas eu acho que o Fluminense, a outra depois o América Mineiro também não tem muito o que esperar. Então é isso, galera. O Fluminense já se mostrou nessa rodada onde ele briga. A briga do Fluminense é essa, a gente não pode se iludir muito, e vamos cobrar aí nas Copas para ver se a gente se sai bem. A realidade do Fluminense é essa. Os artilheiros do campeonato é Gilberto com 7 gols, o Ítalo tem com seus 6 gols e o Matheus Peixoto também com 6 gols. É isso. Vamos agora aqui para a classificação aqui rapidinho. O Palmeiras é o primeiro com 28 pontos, Atlético Mineiro é o segundo com 25 pontos. Vê que o Palmeiras tem 3 pontos aí à frente do Atlético. Saldo de gol altíssimo já do Palmeiras. Melhor ataque do campeonato. 24 gols no campeonato junto com o Bragantino. E sofreu apenas 12 aí. Até o número de gols tomados bastante alto. Por exemplo, o Fluminense tomou menos gol que o Palmeiras, mas faz bastante gols. E tem o seu saldo aí disparado de 12. Fortaleza é o terceiro com 24 pontos. Bragantino é o quarto com 24 pontos. Atlético Paranaense é o quinto com 20, com um jogo a menos. Flamengo é o sexto com 18 pontos, com 2 jogos a menos. O sétimo é o Ceará, com 18 pontos. O Bahia é o oitavo, com 17 pontos. Detalhe do Bahia, defesa mais vazada. Não, segunda defesa mais vazada da competição, 19 gols tomados. A Chape já tomou 23. O Fluminense está em nono, com a mesma ali, acho que alguns critérios ali de desempate do Bahia é o nono. Quantidade de vitórias. Tem 4 vitórias, o Bahia tem 5. É o nono colocado com 17 pontos. O Santos é o décimo com 16. Atlético Goianiense é o 11º com 15 pontos. Corinthians é o 12º com 14 pontos. Com 13 pontos tem o Internacional com 14 pontos. Ou em 13º, Inter 14 pontos. 14º, Juventude 13 pontos. 15º, São Paulo 11 pontos. 16º, América Mineiro 9 pontos. Cuiabá em 17º com 9 pontos. Sport Recife em 18º com 7 pontos. Grêmio em 19º com 6 pontos, tem 2 jogos a menos aí, assim como o Cuiabá também tem jogo a menos, e o América Mineiro também tem jogo a menos, e o Atlético Goianiense tem de jogo a menos também. É isso, pessoal. O Chapecoense é o último lanterninha, com 12 jogos e 4 pontos somados. E o destaque positivo da rodada é realmente Palmeiras e Atlético Mineiro, que embalam aí na competição. Eu também vou dar um destaque para a equipe do Grêmio e o Cuiabá, que conseguiram suas primeiras vitórias na competição. São 2 equipes que ainda não tinham vencido, não é isso? Perfeito. Tem jogos a menos. Tem jogos a menos, mas já consegue sua primeira vitória. E os destaques positivos é o Fluminense, que volta a não conseguir naquele... Analisando de forma clubista, que é a nossa análise, né? O Fluminense é negativo, porque mais uma vez perde pontos dentro de casa, que com equipes que vai ser difícil se recuperar até fora. O Chapecoense continua muito mal na competição. O Sport vai jogar aí, mas também tem uma sequência ruim. Esses são os destaques positivos, do positivo e negativo da rodada, né? É isso, pessoal. Esse foi o nosso giro da rodada. Muito obrigado aí por você estar acompanhando. Se inscreve aí no canal, dá essa moral. Como o Lutz falou, nossa taxa de inscrição ainda está bem baixa de pessoas que assistem o nosso canal. Então nos ajude a estar melhorando isso. Se você estiver gostando do conteúdo, clique aí no botão de se inscrever rapidinho. Compartilha aí com os amigos tricolores. Nos ajude a estar crescendo cada vez mais e trazendo mais conteúdos para vocês, tá bom, pessoal? É isso aí. Saudações tricolores. Até os próximos vídeos. Valeu!